Obrigado, irmão Cédric, pela condução do nosso culto até agora. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. E sem mais delongas, eu quero convidar-nos a voltar a nossa atenção ao primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis, o livro dos começos, onde nós já estamos caminhando há mais de 15 meses e estamos nos aproximando do final da nossa caminhada, no final da nossa jornada. E hoje chegamos ao capítulo número 43 e a nossa mensagem número 58, 58ª mensagem no livro de Gênesis. Lembrando que todas as mensagens anteriores estão disponíveis gratuitamente no nosso canal online. Pedimos que você faça a sua visita lá, assine o canal, ative o sininho, deixe seu like ou seu dislike, seu comentário e ajude aí a visibilidade dos vídeos que propagam, expõem a palavra de Deus. Feito nossa propaganda, quero relembrar com os irmãos o nosso tema do livro de Gênesis, que tem nos acompanhado, como eu disse, nesses mais de 15 meses, ok? Vamos lá, uma só voz. Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Na semana passada, irmãos, nós já estávamos com os 7 anos de fartura no Egito, já coisa do passado. Já estamos 2 anos dentro dos 7 anos de fome que foram interpretados por José dos sonhos de Faraó. José, portanto, está nos seus 39 anos de idade. Ainda é uma pessoa jovem, mas ele passou boa parte desses anos, na verdade, mais da metade da sua vida no Egito, como escravo e depois como o administrador de todo o Egito. Ou seja, 22 anos haviam se passado desde que ele havia sido vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para o Egito, como nós conhecemos a história. Agora, no capítulo anterior, os papéis se inverteram. São seus irmãos que estão sendo provados, testados. E agora eles estão diante, pela primeira vez, do seu irmão que eles haviam vendido há mais de 2 décadas. É claro, nós estamos falando de José, mas eles não sabem disso. José imediatamente reconhece os seus 10 irmãos, certo? Benjamim, o caçula, fica junto com o papai Jacó, mas os seus irmãos não reconhecem a José, que era um menino de 17 anos, agora é um homem de 39 anos, provavelmente com o corte de cabelo e os adereços egípcios, e assim ele não consegue ser identificado. Agora, passado esse primeiro encontro do capítulo anterior, na mensagem de hoje, a comida que eles haviam levado para Canaã está chegando ao final e eles precisam retornar. Mas precisam retornar também porque na semana passada nós vimos que Simeão, um dos seus irmãos, o segundo mais velho, ficou como, digamos assim, garantia de que eles não eram de fato espiões e que não queriam o mal do Egito. É claro que José sabia disso. É uma das formas com que José, e Deus, acima de tudo, estava provando o coração daqueles homens. E aí, hoje nós vamos ver que eles finalmente vão ser autorizados a levar Benjamim e o caçula de volta com eles para poder comprar mais comida e resgatar o seu irmão que estava preso. Mas em tudo isso, meus irmãos, muito semelhante ao que nós vimos na semana passada, eles continuarão sendo testados e agora de uma maneira mais profunda, mostrando realmente aquilo que estava acontecendo no seu coração. Bem, vamos então para o nosso texto, Gênesis capítulo 43, de 1 até o final 34. A mensagem de hoje vai pegar a continuidade na semana que vem, no capítulo 44, por isso que você vai ver daqui a pouco na descrição que os 2 capítulos estão como texto base, sendo que o capítulo 43, o texto de hoje. Vamos lá, irmãos? A uma só voz, bonito coral, diz assim a palavra do Senhor. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou.
não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leva-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levaram o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. E fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos e tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossa bagagem e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele,
porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Como dissemos, irmãos, na mensagem anterior, José continua sendo o personagem principal desses últimos capítulos do livro de Gênesis. Contudo, o foco, por enquanto, está sobre os seus irmãos e os testes aos quais eles estão sendo submetidos. E a razão, como já explicamos, é simples. Eles serão o futuro da nação de Israel. Esses homens contraditórios, que vendem o próprio irmão, serão os príncipes de Israel, aqueles que formarão as 12 tribos da nação escolhida, do povo de Deus, o povo da aliança. Esses testes, na verdade, começaram até antes deles se reencontrarem com José, quando eles foram atingidos pela fome ainda em Canaã, como nós vimos no capítulo anterior. Já agora, no nosso novo capítulo de hoje, começa novamente os efeitos da fome agravar a situação deles, porque a comida que eles haviam trazido do Egito já estava acabando. E os irmãos de José são forçados a retornar ao Egito e dar, não sabendo eles, continuidade à segunda parte desses testes que eles estão passando. Desta feita, eles serão testados quanto à lealdade uns para com os outros e para com seu pai, mas principalmente será testada a atitude deles para com o novo preferido, para com Benjamim, que na mentalidade e na dinâmica em que Jacó levava sua família, assume o lugar de José. Os testes anteriores eram importantes, mas esses são ainda mais. O núcleo familiar de Jacó e seus filhos era algo fragmentado naqueles dias. E, na verdade, era algo que vinha de uma fragmentação que começara há mais de 20 anos, quando tudo aquilo havia acontecido com José. Bem, como será que acontecerá agora? Eles seriam novamente capazes de trair, mentir para o seu pai? Será que eles seriam capazes de sacrificar mais um ou 2 irmãos? Como nós vimos no texto, isso não acontece, mas esses são os testes que eles estão passando, porque isto contrasta com aquilo que eles fizeram, com a atitude que eles tiveram há 22 anos atrás. Hoje a palavra de Deus vai nos trazer como a nossa grande ideia quase a mesma coisa da semana passada, mas com uma pequena alteração. Enquanto segue em seus propósitos eternos, o Senhor aprofunda seu trabalho em nossas vidas. Enquanto prossegue em seus propósitos eternos, o Senhor aprofunda o seu trabalho em nossas vidas. O Senhor, meus irmãos, como nós vamos ver, e isso é possível não apenas aqui no texto, mas em nossas próprias vidas, em muitos lugares na Bíblia, Ele escolhe pessoas e depois Ele as capacita, Ele as prepara. Como diz uma velha frase do meio evangélico, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Exatamente. Deus escolhe pessoas que muitas vezes não seriam escolhidas. Nós podemos tomar, por exemplo, o colégio apostólico. O colégio apostólico era um pavio de pólvora. Você tinha um zelote, ou seja, um nacionalista radical, e um cobrador de impostos, que era um traidor do seu povo. Você tinha aquele que defendia as cores, né, da nação com sangue, suor e lágrimas, e tinha aquele que pegava os impostos de Israel, de Judá, no caso ali da Judeia, e entregava para os romanos. Mas Jesus pega esses homens, transforma-os em não apenas irmãos, mas amigos e cooperadores, e revoluciona o mundo com isso. Ou seja, para Deus, não importa onde as pessoas estão, mas aonde Deus pode levá-las. Para Deus não importa como as pessoas estão, mas em que Deus pode transformá-las. E aí nós poderíamos dar o exemplo de Paulo e tantos outros na Bíblia que assim se encaixam. Por outro lado, nós também temos aqueles que Deus chama, mas mostra que eles não são aprováveis. Saul é um exemplo disso. Ele é escolhido segundo inclusive o gosto do povo. Era uma pessoa, um jovem impressionante,
alto, bonito, forte, mais do que todos os jovens da sua época, mas como nós sabemos, ele é uma lástima como rei de Israel. E rapidamente ele é reprovado e rejeitado por Deus, porque quando os testes começam a acontecer na sua vida, ele é reprovado, tira 0, um após o outro. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu falei semana passada, irmãos, Deus não sabe disso? Sim. Mas como nós falamos semana passada, irmãos, Deus faz esses testes com os homens, e nós não estamos fora disso, para mostrar aos homens aquilo que está em seu coração. Aquele que está sendo testado e aqueles que estão sendo, ou têm alguma participação nesses testes. Por exemplo, no caso de Saul, fica claro para ele que ele nunca deveria ter sido rei, mas fica claro também para o povo que eles escolheram errado. Que quando eles, entre aspas, exigiram de Deus um rei, e Deus deu um rei segundo o coração do povo estava longe daquilo que Deus queria. Quando chega Davizinho, né? Rapaz novo, rapaz de feições meigas, dócil, apesar de depois ser um guerreiro, ele não é impressionante. Ele não é como Saul. Eventualmente ele cresce, se transforma num homem forte e guerreiro, mas ele é um homem que não impressiona. Contudo, como é que era mesmo o título dele? O homem segundo o coração de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje, irmãos, como o Senhor precisa, como na verdade nós precisamos, que o Senhor prove o nosso coração e revele o que somos e como somos. Nosso texto vai começar do versículo 1 até o versículo 14. Em primeiro lugar, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: o Senhor trabalha em nossas vidas para nos mudar com as dificuldades ao nosso redor. O Senhor trabalha em nossas vidas para nos mudar com as dificuldades ao nosso redor. A primeira cena do nosso texto é a mesma cena do final do capítulo 42. Isto é, nós estamos em Canaã, no lugar da morada do clã de Jacó, em outras palavras, Israel. A partir de agora, os nomes já vão se transformar um pelo outro, cambiar um pelo outro, e cada vez mais vai ser chamado de Israel. Ainda estamos, irmãos, como eu disse, nos 7 anos de fome, claro, e o verso 1 já se encarrega de dizer para que não esqueçamos disso. E como esperado, a comida trazida do Egito chega ao fim. Jacó, no verso 2, ordena aos seus filhos que voltem para buscar comida. Parece que ele esqueceu a condição para que seus filhos voltassem. E aí, meus irmãos, diante dessa ordem, Judá toma a frente para lembrar ao seu pai daquilo que ele havia falado, ou haviam falado quando chegaram, quando retornaram do Egito. O mesmo Judá que no capítulo 38, acabou tendo gêmeos de um relacionamento com a sua própria nora. Esse é o Judá que nós estamos tratando aqui. Lembra dessa mensagem? Judá e Tamar. Ele faz isso, irmãos, inclusive, quando a confunde com uma prostituta. E assim, ele se torna, naquele contexto, um contraste com José. Porque José, no capítulo seguinte, é assediado pela mulher de Potifar, e ele rejeita e resiste aos avanços daquela mulher. E Moisés, nosso escritor, mostra assim um contraste entre o filho que ficou na casa do seu pai e o filho que havia sido vendido como escravo. Porém, meus irmãos, o mais importante foi o papel de Judá do complô dos irmãos contra José. Para você relembrar, em Gênesis capítulo 37, depois que Rúben diz aos seus irmãos que não matassem José, porque isso estava na negociação, nós lemos o seguinte: Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Veja bem, você pode argumentar a favor de Judá que ele pelo menos aliviou que seu irmão fosse morto, mas o que ele deveria argumentar é: o que a gente está pensando? Nem matar e nem vender. Ele é nosso sangue. Não pensaram, como falei naquela mensagem, na tristeza que trouxeram sobre o seu pai, o seu velho pai. Não pensaram naquilo que estava fazendo com seu próprio irmão. Este é o Judá que agora está em foco no nosso texto. Aí eu trago a pergunta, irmão: será que ele é o mesmo Judá de 20 e tantos anos atrás? Vejamos. Primeiro, nos versos 3 a 5,
ele lembra ao seu pai sobre a advertência do governador do Egito. Se não levassem Benjamim, eles nem deveriam dar as caras de volta, não deveriam voltar, pois corriam o risco da própria vida. Sendo assim, Judá se posiciona firme diante do seu pai. Sem levar Benjamim, eles não iriam. Porque se eles não fossem, apenas Simeão correria risco de vida. Mas se eles fossem sem Benjamim, todos correriam risco de vida. A reação de Jacó, isto é, Israel, no verso 6, mostra o quão transtornado ele estava diante da situação que ele estava vivendo, como falamos semana passada, de beco sem saída, de algo sem solução. Quando diante de um problema, irmãos, geralmente começamos a mencionar coisas que não mudam nada a situação, não trazem solução alguma. Isso mostra como estamos transtornados, fora de foco com aquilo que estamos passando, e é exatamente isso que Jacó faz aqui. Ele está colocando sobre os seus filhos uma culpa inexistente, quando ele pergunta, por que vocês foram falar que vocês tinham outro irmão? Jacó, meus irmãos, está atormentado com a ideia de que pode perder o seu segundo mais velho que está lá, e agora perder o seu filho preferido, porque na mente dele, José é morto. E Benjamim é o último que sobrou da mulher amada, de Raquel, e ocupa agora o lugar de preferido. E aí, meus irmãos, voltando às mudanças de Judá, ele responde ao seu pai, em segundo lugar, dos versos 7 a 10, com tranquilidade. Ele não sucumbe, ele não começa, digamos, um bate-boca irracional, porque isso é o que acontece. Quando estamos numa conversa, num debate, num bate-boca, se alguém fala uma coisa fora da curva, a gente sai ainda mais. Se alguém coloca um pouquinho de gasolina, a gente acrescenta urânio. E a coisa nunca fica boa, porque a gente acaba piorando a situação. Judá não age assim. Ele não sucumbe à falta de racionalidade do seu pai. Pacientemente, ele explica o óbvio. Eles apenas haviam respondido às perguntas do governador, que especificamente havia perguntado, e o seu pai? Vocês têm outro irmão? Claro, porque José sabe dessas coisas. Ele queria saber se Jacó ainda estava vivo. Ele queria saber o que eles iam falar sobre o seu irmão. E de repente não tinham dado cabo até dele mesmo, por ciúmes. Então, irmãos, quando enfrentamos situações irracionais em uma discussão, o que menos precisamos é alimentar o fogo dessa irracionalidade com sarcasmo, ironia, palavras atravessadas ou coisas semelhantes. Nós sabemos exatamente aquilo que pode cumprir a palavra de Deus quando diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quer seja nos nossos matrimônios, quer seja nos nossos relacionamentos com pais ou filhos, quer seja no nosso relacionamento com irmãos, colegas de trabalho, pouco importa. Quando nós respondemos com doçura, ou quando nós respondemos com tranquilidade, nós desarmamos o outro lado, ou pelo menos damos a oportunidade para que ele se desarme e a conversa possa ir de outra maneira. E aí, meus irmãos, ele pede o óbvio. Atendamos às exigências levando Benjamim, pois do contrário, todos nós morreremos de fome. Judá aqui é a voz da razão. Ele diz, se nós não fizermos alguma coisa, vamos morrer. Não vai chover, não tem nova colheita. Não dá para a gente ficar matando o rebanho todo, um após o outro, nós vamos estar em uma ruína. Meu pai, ouça a voz da razão. E ele é bem-sucedido. Mas não só isso, irmãos. Terceiro, Judá coloca-se também em uma posição de prejuízo pessoal. Tem um salmo que é muito interessante, meus irmãos, que diz, quem subirá ao monte do Senhor? E o texto diz, aquele que jura com dolo próprio. É interessante, né, que o pessoal fala assim, eu juro a minha mãe mortinha. Peraí, por que você está matando a sua mãe? Jure você, mortinho. Mortinho. Porque é isso que ele faz, é isso que o salmista diz. Ele jura com dolo, ou seja, com prejuízo próprio. E é o que ele faz aqui também. Ele diz, para ajudar seu pai em sua decisão, Judá, que, meus irmãos, nem mesmo era o mais velho, né? Rubem ainda está aqui, chama para si a responsabilidade quanto à integridade física de Benjamim. Cobre de mim. Cobre de mim porque eu vou ser responsável em levá-lo e trazê-lo de volta pelo resto da minha vida. Se alguma coisa der errado, a responsabilidade é minha. Mais uma
Quarta coisa que nós vemos em Judá, ele encerra novamente com uma dose de racionalidade. Se em lugar de discutir, tivessem agido e ido ao Egito, já teriam retornado. Ele ainda diz, 2 vezes. Ele mostra, meus irmãos, todos os fatos. Sabe, eu sei por A mais B que isso nem sempre funciona. Quando a pessoa está, meus irmãos, em uma bola de neve, uma avalanche de irracionalidade, realmente, apenas você falar de maneira mansa, tranquila, calmo, sereno, tranquilo, e com racionalidade, nem sempre funciona. Mas este é o melhor caminho. Pouco vai adiantar se alguém grita em 10 decibéis, outro subir para 11, outro vai para 12, outro vai para 13, e assim por diante. A irracionalidade procura companhia, mas ela odeia quem trata as coisas como elas realmente são. Portanto, não conte um conto e acrescente um ponto. Trate os fatos, trate aquilo que realmente é, porque muitas vezes, inclusive no nosso texto, o resultado é positivo. Bem, Judá então demonstra iniciativa, maturidade, comprometimento pessoal com a resolução de problemas, em lugar de ser um causador de problemas, como ele fora há 22 anos atrás. Nós não temos a idade exata de Judá naquela época, mas ele não era nenhum menino. Se José, que era o quase caçula, né, o segundo caçula, tinha 17 anos, Judá era um homem de 30 e tantos anos já naquela época. E com certeza esperava-se dele, já naquela época, uma atitude mais madura. Mas ainda bem que os anos foram bons para Judá. Talvez, inclusive, irmãos, os anos em que ele se torturou com a sua péssima decisão, anos antes, o haviam ajudado. E Deus usou tudo isso para mudá-lo, inclusive com as dificuldades que agora ele está enfrentando. E a atitude de Judá é recompensada, funciona. Mesmo que relutantemente, nos versos 11 a 14, Jacó, isto é, Israel, é convencido pelos argumentos e pela atitude do seu filho. Ele lhes dá as devidas orientações, é claro, quanto ao problema da prata devolvida, além de lhes dizer que levem presente da sua terra. Ele já tem até uma atitude positiva em crer que tudo não se passou de mal entendido, e fala isso para os seus filhos. E ele lhes entrega Benjamim e termina com uma demonstração de fé orando. E nesta oração, meus irmãos, e é nesta oração que vemos a maior mudança em tudo isso. Porque aquele que antes estava irracionalmente relutante, aquele que já estava contando com o pior, aquele que na mensagem anterior dizendo, eu vou perder todos os meus filhos, vocês estão acabando comigo. Ele faz uma oração incrível. Ele faz uma oração, meus irmãos, de mudança, porque eles estavam levando Benjamim, que para ele era algo antes impensável, porque, como eu disse, ele era o novo preferido. E tal como havia dito Jacó, seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Eu fico pensando, irmãos, com os outros irmãos dizendo assim, papai, toma aqui. Mas ele era o único de Raquel, da mulher amada. Ao mostrar preferência, irmãos, pelos seus filhos e favorecê-los mais do que outros, Jacó mostrava o erro de tentar controlar as coisas, de controlar o futuro dos seus filhos, particularmente daqueles que ele preferia. O Senhor aqui precisava tirar de Jacó a falsa sensação de controle que o seu servo tinha, o patriarca Jacó. E agora, como disse no verso 14, Jacó se lança em dependência completa daquilo que Deus iria fazer. Ele apenas poderia mudar o coração, só Deus poderia mudar o coração daquele homem hostil, governador do Egito, que era seu próprio filho. Só ele, aos olhos de Jacó, que ainda não sabe o que está acontecendo, só Deus poderia mudar o coração daquele homem hostil que administrava o Egito e permitir que tanto Benjamim quanto Simeão retornassem para casa. Nessa oração, meus irmãos, Jacó se entrega. Ele faz essa oração que não é a oração do teólogo da modernidade. Não é a oração do teólogo da prosperidade que ordena a Deus, que determina as coisas. Não. A oração dele é de servo. É cheio de submissão, cheio de dependência diante de algo que parecia a ele sem solução pelas suas próprias mãos. Então ele precisa confiar em Deus. Quando Jacó finalmente chega, meus irmãos, ao estado de falência de recursos,
Agora ele pode confiar em Deus. Ele está disposto a ser contrariado por Deus, em Deus fazer diferente daquilo que ele queria. Olha o que ele diz: quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Perceba, meus irmãos, que essa atitude de Jacó não é fatalista. Essa atitude de Jacó não é de desistência, mas é uma atitude de alguém que está dizendo: o Senhor está no controle e o que ele decidir é o melhor para mim. Agora Israel compreendeu, como eu disse semana passada, que há coisas mais importantes que a vida e há coisas piores do que a morte. Ele quer depender de Deus. Quero convidar você, meu irmão, a voltar na última vez que você orou a seguinte oração: Senhor, transforma a minha vida. Já fez essa oração? Senhor, muda ou transforma a minha vida nesta ou naquela área. Qual foi a última vez que você, talvez diante do seu devocional, e o devocional pegou bem no nervo, você orou dizendo: Senhor, isso aqui tem que mudar na minha vida, muda a minha vida. Quer dizer para você, meus irmãos, que as dificuldades que você enfrentou, enfrenta ou enfrentará, são as respostas de Deus à sua oração. Porque se há uma deficiência na sua vida, Deus precisa lhe exercitar. E exercício não é encontrado numa rede com a limonada na mão e o Luco lhe abanando com a pena de avestruz. As dificuldades é que vão moldar e mudar a nossa vida. Então, toda vez, meus irmãos, que nós não nos conformamos com algo na nossa vida e oramos ao Senhor que Ele mude aquilo em nós, nós precisamos arregaçar as mangas, tirar o sapato social e botar uma bota de combate, porque vem treinamento pela frente. Deus precisa trabalhar a nossa vida. É engraçado, irmãos, que no fundo não é isso que nós queremos. Nós queremos que alguma luz sobrenatural brilhe do céu, num tomzinho de azul claro, de preferência azul bebê. E algumas outras partículas ficam flutuando, subindo e descendo. E assim, eu e você sejamos transformados em outra pessoa. Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas, infelizmente, para mim e para você, geralmente não faz. Ele faz através de um processo. E as lutas e dificuldades são uma das maiores ferramentas que Deus usa neste processo. Bem, a viagem está decidida. E o nosso texto vai continuar. Em segundo lugar, irmãos, do versículo 15 ao 25. A palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: o Senhor trabalha em nossas vidas recompensando um caráter honesto e respeitoso. Nem tudo do que Deus usa para nos moldar e trabalhar é pé na manca na nuca. Nem tudo que Deus usa para trabalhar na nossa vida é peia. Deus usa também de outras ferramentas mais tranquilas para trabalhar a nossa vida quando a resposta ou aquilo que está acontecendo conosco assim merece essa resposta. Bem, então na segunda cena do nosso texto, estamos novamente na estrada de volta para o Egito, com aproximadamente 800 quilômetros pela frente. Então não é uma viagem rápida, não é uma viagem confortável, porque se você pegasse ônibus, seriam cerca de 10 horas, como enfrentei a última vez que fui para Manaus. Mas não é. É a pé ou no lombo de animais e é uma viagem de dias e dias. O verso 15 nos traz que, seguindo as instruções de seu pai, os 10 irmãos de José levaram tanto a prata em dobro para pagar o que compraram da primeira vez e agora comprar mais trigo, quanto levaram também os presentes típicos de Canaã para o governador, para demonstrar a ele honra e respeito naquela segunda visita. O qual, claro, como nós sabemos, é o próprio irmão deles, é José. Bem, honestidade, irmãos, respeito, reverência, honra, e eu podia aqui colocar várias outras palavras, elas são palavras que têm desaparecido e têm empalidecido ao longo dos anos. O que eu quero dizer com isso? Dar lugar a um idoso ou uma mulher em um lugar público, um dia era simples e pura educação e etiqueta. Hoje precisa ser uma lei. Caso contrário, raramente alguém faz. E não só isso, mas cavalheiros antigamente sempre se colocavam de pé quando uma dama entrava no recinto ou uma pessoa mais velha.
Não só isso, mas inclusive o respeito pelas pessoas de mais idade era algo tranquilo e hoje se transformou em algo raro. Não se respeita os mais velhos e muitos mais velhos não se dão ao respeito. Vestir-se de maneira comportada e com modéstia era algo que era esperado de mulheres e também de homens. É por isso que, inclusive, Calvino disse certa vez que uma mulher vestida com modéstia educa os homens simplesmente com a sua presença. Todas essas coisas, meus irmãos, uma lista que a gente podia continuar e continuar, como, por exemplo, a palavra de um homem vale um fio de bigode, ficou no nosso passado. Confiança, honra, a palavra, são coisas que a gente já não leva mais em consideração e eu, confesso, não acho que a sociedade vai melhorar. Muito pelo contrário, acho que vai piorar cada vez mais. E assim, meus irmãos, esse calibre de gente é algo que passou, mas não deveria passar para nós. E em nosso texto, mesmo que estivesse debaixo da pressão de retornar por causa de Simeão, que ficara preso, eles retornam sobre um grande risco, mas retornam com uma atitude de submissão, de honra, de fazer a coisa do jeito certo. Nos versos 16 a 23, apesar que as coisas estão mais favoráveis a ele, mesmo que eles não soubessem, e eles são levados à casa do próprio governador de José para almoçar com ele, essa situação toda parecia para eles como uma armadilha. Mas mesmo correndo risco, eles estão dispostos a fazer a coisa certa. Dispostos, meus irmãos, mesmo que corressem o risco de serem presos e escravizados, como era, inclusive, do seu temor. Um dos segredos, irmãos, em situações complicadas como esta, em onde nós corremos até o risco de sermos mal compreendidos, é, como diz o texto, tomarmos iniciativa e esclarecermos aquilo que realmente aconteceu. Em lugar de esperar, os irmãos de José tomam iniciativa de esclarecer e tentar limpar o seu nome. Porque quando eles foram de volta, como a gente sabe, a prata que eles haviam pago havia sido colocado de volta nos seus lugares. Em toda essa situação tão amedrontadora, não poderia ter um desfecho melhor, apesar de ser um desfecho inesperado. Em segundos, seus temores são dissipados. E a forma como isso acontece é porque o administrador responde, verso 23, que nada havia para temer. E olha o que ele diz: o seu Deus, o Deus do seu pai, havia feito aquilo para com eles. Percebam, meus irmãos, que tudo isso acontece quando eles estão com essa atitude de honestidade, com essa atitude respeitosa, com essa atitude de submissão, mesmo no lugar que eles corriam tremendo risco. Deus havia dado este tesouro, diz o texto, esse presente a eles. Em um ambiente onde o favoritismo havia beneficiado José, depois Benjamim, agora o suprimento de Deus é para todos, e não mais para alguns. O nosso Deus nos abençoa, irmãos, sempre segundo a sua vontade, segundo a nossa obediência, sim, mas Ele nos abençoa de forma igual. Ele é um Deus justo, um Deus amoroso, e agora Ele se mostra dessa forma para com os irmãos de José, tendo abençoado todos eles, inclusive segundo o testemunho do próprio administrador da casa de José. E aí, meus irmãos, o texto diz que Simeão é solto. Em tudo isso, os irmãos de José estão recebendo dele, de José, mas em última análise de Deus, uma recompensa. Um reconhecimento por causa das melhores atitudes que agora eles estão demonstrando. E é claro, irmãos, isso não significa que os testes acabaram, o capítulo próximo vai mostrar isso, mas até o momento eles estão sendo aprovados naquilo que já passaram. Porque eles simplesmente poderiam ter ficado calados. Eles poderiam ter fingido que a prata não tinha sido devolvida ou qualquer outra atitude. Eles poderiam chegar e mesmo diante de uma situação tensa e dizer, olha, o que vocês estão fazendo conosco? Mas eles se mostram humildes, submissos, conciliadores. E assim eles recebem a melhor recompensa da parte daqueles que estavam no poder, daqueles que estavam diante deles. Nos versos 24 e 25, eles são preparados para o almoço com José e também se preparam para presenteá-los. Nesse pequeno trecho, meus irmãos, eu queria destacar sobre a necessidade que nós temos em nossa cultura de fazer aquilo que é chamado da coisa certa. Porque fazer a coisa certa, irmãos,
nem sempre significa que nós vamos ter uma recompensa tal e qual aquela que achamos que deveríamos ter. Fazer a coisa certa não garante que vamos receber o bem. Mas sempre, meus irmãos, é algo reconhecido e recompensado, pelo menos pelo nosso Deus. Porque do jeito dele, da vontade dele, ele vai sempre saber quando nós estivermos fazendo a coisa certa. Além disso, muitas vezes uma atitude de honestidade e respeito abre espaço, caminho em meio às pessoas. Como é triste, meus irmãos, quando nós sabemos de cristãos, de crentes, de filhos de Deus, que tem uma má reputação na sua postura, na sua atitude, quer seja no ambiente de trabalho, onde quer que seja. Ele sai mais cedo, pede para alguém bater o ponto. Ele chega tarde, pede para alguém bater o ponto. Ele usa de recursos e de situações que não tem direito. Ele usa de conhecimentos para conseguir vantagens. E assim vai, e assim por diante. Não é essa exatamente a situação que nós vivemos? Especialmente, irmãos, em um estado como o nosso, com um contingente tão grande de funcionarismo público. Quantas e quantas vezes nós vemos histórias tristes de pessoas. Alguns anos atrás, eu até lembrei essa situação em uma mensagem há alguns meses. Alguns anos atrás, nós vimos irmãos nossos envolvidos em um escândalo chamado escândalo dos gafanhotos, que hoje você chama de rachadinha. Gente que recebia dinheiro para ficar em casa, enquanto que passava boa parte desse dinheiro para os políticos que os haviam apadrinhado. Será, meus irmãos, que essa lei de Gerson, lembra dessa? Gerson da Copa de 70? De levar vantagem em tudo, tem se transformado tanto numa cultura brasileira que tem afetado a nós, cristãos? Será que nós, meus irmãos, temos pego atalhos na nossa própria vida? Ou será que honra, respeito, excelência, comportamento tem sido o padrão daquele que nós temos nos comportado? Pastor, mas no mundo competitivo de hoje, aqueles que agem assim são passados para trás. Lembre-se, fazer a coisa certa nem sempre vai ter a recompensa que você quer, mas sempre vai ter a recompensa que o Senhor deseja na nossa vida. E quando nós estamos debaixo de um Deus que controla, cuida e protege a nossa vida, o que nós temos realmente que temer? Se os homens fecharem as portas para nós, de fato, quem foi que fechou a porta? Deus. Eles acham que estão fechando a porta e nos prejudicando porque nos odeiam, porque não gostam de nós ou por qualquer outra atitude, mas de fato é Deus usando a teimosia, Deus usando a vileza humana para conduzir as nossas vidas ainda mesmo em situações como estas. E aí o texto vai continuar, irmãos, e nós vamos para o nosso almoço agora. Versículo 26 ao 34 no final. Em último lugar, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: o Senhor trabalha em nossas vidas repetindo testes nos quais antes fomos reprovados. Bem, tendo seus presentes alinhados, os irmãos José cumpriram a recomendação e orientação do seu pai. No verso 26, ele entregam para José elementos que certamente, irmãos, saltaram aos olhos de José. De vez em quando algumas pessoas vão ao Rio de Janeiro e trazem para mim farinha de verdade. A farinha que lembra a minha infância. A farinha que é farinha. Não é aquele negócio que você pode misturar com cimento e fazer concreto, não. Certamente os irmãos, né, quando alguém vem da sua terra, traz um pequi, né, Leandro? Traz alguma coisa, isso é um bálsamo. E, meus irmãos, eu penso que quando José viu esses itens, lembrou da casa de seu pai, lembrou da sua infância, o lugar onde ele havia deixado há 22 anos atrás. Mas em seguida outra coisa acontece. Agora, entregando os presentes para ele, estão todos os 11 irmãos de José. E o que eles fazem, irmãos, no primeiro versículo? Eles se curvam até o chão. Os irmãos José não viram, não enxergaram nada fora do comum. Apenas o ato esperado, protocolar, como eu já disse semana passada, diante de representantes reais. Se algum dia você for à Inglaterra e porventura for levado diante da rainha, pouco importa, a atitude certa, respeitosa é cumprimentar.
Se for ao Egito, encontrar um imperador Oxirito, aquele cara lá, você faz a mesma coisa, esse é o protocolo real. Os irmãos José, meus irmãos, aos olhos deles, não fizeram nada demais. Mas José sabia o que estava acontecendo. José sabia, meus irmãos, que estava se cumprindo 22 anos depois a palavra do Senhor. Lá naquele capítulo, quando José ainda era um adolescente, nós lemos: ouçam o sonho que tive, disse-lhe José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Esse foi o primeiro sonho. E ele contou para os seus irmãos ficaram furiosos com ele. E a situação, meus irmãos, que já não era boa, azedou de vez. E foram exatamente estas situações que culminaram na venda de José, quase assassinato, mas na venda de José para o Egito. Mas aqui está, meus irmãos, a palavra do Senhor se cumprindo literalmente. Nos versos 27 e 28, José, provavelmente ainda por meio de um intérprete, ele está falando com seus irmãos, fingindo que não sabe falar hebraico, pergunta sobre o pai deles, isto é, o seu próprio pai. Depois de lhe responder, eles se curvam novamente. E se cumpriu o segundo sonho de José, que tem mais adiante no texto que eu acabei de ler. E aí, meus irmãos, vem um dos pedaços mais emocionantes do final do livro de Gênesis. Ainda não é o mais emocionante, mas é um deles. Ele olha para o lado e vê, versículo 29, Benjamim. O irmão que ele havia deixado ainda muito novo. O único irmão que ele compartilhava com José a memória, da sua mãe, Raquel. Para despistar, ele pergunta se aquele era o irmão caçula. Ele sabia. E aí, meus irmãos, José vira para esse menino e diz: Deus lhe conceda graça, meu filho. E eu acredito, meus irmãos, que as palavras devem ter saído embargadas. Elas devem ter saído, meus irmãos, quase sem conseguir completar. 22 anos e ele não via esse rapaz. Que agora provavelmente devia estar perto dos 27, 28 anos de idade, alguma coisa assim. E aí o verso 30 comprova, meus irmãos, nos traz a segunda vez que as emoções vencem a José. Na primeira vez foi porque ele havia constatado, quando ouvia seus irmãos, sem eles saberem que ele os entendia, que ele estava admitindo a culpa por tudo aquilo que haviam feito com José. Isso no capítulo anterior. E agora é a segunda vez, ele tem que sair. Ele sai, procura um lugar para chorar, depois lavar o rosto, se recompor. Ele está no limite. Mas é interessante, meus irmãos, que isso ainda não leva José a se mostrar aos seus irmãos, porque ele precisa, como ele está fazendo, provar, testar aquilo que está acontecendo no coração daqueles homens, daqueles 10 homens em particular. Bem, como eu disse, ele se recompõe. E no almoço, José havia instruído aos que fizeram os preparativos duas orientações. Primeiro, eles foram assentados por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. E diz o texto, diante disso eles olharam perplexos uns para os outros. Por quê, irmãos? Porque eles não sabiam quem estava diante deles. Eles não sabiam que era o seu irmão, que obviamente sabia da ordem que cada um ali havia nascido. Sabiam que era o mais velho, que vinha depois, e assim por diante. Então, diante mesmo daquela situação, o que eles interpretam? Como um sinal de Deus. Como algo que Deus estava fazendo no meio deles. É como se Deus estava dizendo, olha, eu estou acompanhando tudo isso, porque eles não tinham como saber que era José que estava ali. Não sabiam quem estava diante deles, de que esse homem... Ok, não cai agora. Esse homem sabia exatamente quem eram seus irmãos. Então, meus irmãos, a estes 11 homens, particularmente aos 10, aquilo parecia Deus mostrando-lhes o quanto ele estava presente em tudo isso. Quanto ele estava acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo com esses homens. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, há um teste importante aqui. Porque a instrução também é que Benjamim recebesse 5 vezes mais do que os demais. Por que José faz isso, irmãos? Ele quer testar os ciúmes, a inveja dos seus irmãos. Porque foi exatamente
por José ser beneficiado mais pelo seu pai do que seus irmãos, que tudo aquilo havia acontecido antes. A túnica bonita que ele havia recebido, a túnica que depois eles jogaram sangue de animal para fingir que seu irmão havia sido morto. A preferência, como ele ficava lá com o papai Jacó estudando, enquanto seus irmãos estavam lá no campo ralando. E tudo isso, meus irmãos, acumularam rancor e culminaram naquilo que eles fizeram com José. E aí o que ele faz? Ele mostra preferência agora por Benjamim, que já vinha sendo tratado provavelmente por preferência lá por Jacó. Mas será, meus irmãos, que o resultado foi o mesmo? Será que, que os irmãos de José agora vão agir da mesma maneira? O texto não fala nada disso, não mostra, não aponta nesse sentido. Muito pelo contrário, nosso texto termina em paz. Na verdade, termina em festa. E eles festejaram e beberam à vontade. Talvez contando anedotas. Os irmãos contavam para os intérpretes contavam para José, que tentava fingir que não entendia e rir só na segunda parte. E beberam à vontade, e riram à vontade, sem crise, sem conflitos. José estava atestando que mesmo quando provados nas mesmas áreas do passado, seus irmãos de fato haviam mudado. A escola de Deus, que quer que seja que tenha acontecido nesses 22 anos, os levaram à convicção de culpa e à mudança de postura. Aquilo que a inveja, que o ciúme havia provocado neles, os havia ensinado que havia sido algo muito ruim e algo muito prejudicial para toda a vida deles. Meus irmãos, nosso Deus sempre age para conosco, visando o nosso crescimento. Assim como ele precisava atestar para esses homens o crescimento ou amadurecimento deles, porque agora eles iriam dar continuidade à nação de Israel. Ele também faz a mesma coisa em nós. E mesmo que o nosso Deus saiba perfeita e completamente como somos e de que somos feitos, ele ainda precisa nos provar. Ele continua nos testando. Por exemplo, Jesus advertiu a Pedro que ele o negaria. A própria advertência, irmãos, que Jesus dá a Pedro já era em si um teste. Quando Pedro ouve aquelas palavras, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O esperado é que Pedro ficasse cheio de preocupação e buscasse no próprio Jesus. Como evitar isso? Senhor, não. Eu vou fazer isso? Como é que eu não faço isso? Mas qual é a atitude de Pedro, meus irmãos? A atitude dele é completamente diferente. Ele responde de forma arrogante. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Verdadeiramente o texto bíblico está correto. A soberba precede a ruína. O teste veio e Pedro foi reprovado. Mas como diz, meus irmãos, o nosso texto hoje, Deus volta nesses testes e aprofunda o trabalho que ele faz na nossa vida. Porque 50 dias depois de ter negado a Jesus, Pedro foi testado novamente. Diante de uma enorme multidão, Atos capítulo 2, Pedro não nega mais a Jesus. Muito pelo contrário, ele se levanta e prega, convocando todos ao arrependimento com as seguintes palavras. Preste atenção. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele coloca sobre a multidão em Jerusalém a responsabilidade pela morte de Jesus. Coragem, ousadia, ele é um homem diferente. E não foi só isso que ele fez, não, irmãos. 2 capítulos depois, diante do Sinédrio, os líderes religiosos estavam por trás do complô que levou à crucificação de Jesus. Pedro e João, vale a pena lembrar, dizem o quê? Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel. Isso não é um gato, isso é uma onça inteira que está andando aí em cima. Os irmãos já foram lá dar uma olhada, irmãos? Vamos continuar aqui. Vamos ler o texto de novo, irmãos. O que Pedro fala diante do Sinédrio? Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado,
sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha o que ele termina dizendo, irmãos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe o que diz o versículo seguinte? Vendo a ousadia e a coragem desses homens e sabendo que eram homens comuns, entenderam que eles haviam estado com Jesus. Pedro agora passa no teste, mais uma vez. Irmãos, tropeçarmos não é o problema. O problema são as repetições do nosso tropeço. Porque enquanto, queridos, não nos colocarmos de pé, aprovados nos testes de Deus, adivinha o que vai acontecer? Ele vai fazer de novo. Ele vai nos provar de novo. Ele vai nos testar de novo. Porque o Senhor está compromissado com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento. Em resumo, nós precisamos dar boas-vindas às provas, aos testes, mesmo aqueles testes que nos parecem até familiares, porque já passamos por eles. Porque o Senhor pode estar nos dizendo, meu servo, você não foi bem da última vez, mas eu tenho investido em sua vida. Vamos tentar de novo? E eu espero, meus irmãos, que se nós formos reprovados da primeira, na segunda e na terceira com Pedro, nós sejamos aprovados como ele mesmo foi. Irmãos, eu passei boa parte da minha adolescência lendo incríveis biografias de missionários e outros homens que marcaram a história da igreja nesses 2000 anos que se passaram. Eventualmente, eu entendi que o Senhor o que ele havia feito na vida de George Miller, de Hudson Taylor ou do irmão André, não era necessariamente nem exatamente o que ele desejava fazer na minha. Ele não queria que eu comprasse um fusquinha e fosse levar bíblias para o mundo comunista. Ele não queria necessariamente que eu deixasse uma trança crescer, que ia ser bem complicado, e fosse ser missionário na China. Ainda assim, meus irmãos, eu compreendi eventualmente que eu deveria viver aquilo que Deus desejava para a minha vida e nunca abaixo disso, para que eu não fosse considerado como reprovado. A mediocridade, irmãos, não é uma opção para quem vive os propósitos eternos de Deus. A mediocridade é uma manifestação da nossa carne, é o contentamento com menos daquilo que Deus tem para nós. Perceba que isso não tem absolutamente nada a ver com prosperidade, com riqueza. Nós estamos falando de propósitos, de obediência, de fazer aquilo que Deus deseja, de viver uma vida excelente. E quando Deus aprofunda o seu trabalho, sua obra em nossas vidas para nos mudar, para nos transformar, é porque Ele deseja nos livrar de nós mesmos, nos livrar da mediocridade e nos fazer filhos da excelência, porque nós somos filhos de um Deus excelente. Talvez isso possa significar para você algo que vai repercutir no seu trabalho, nos seus estudos, ok. Mas em geral, o que Deus deseja, irmãos, é que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos, pela graça de Deus, que nós podemos ser. É muito provável que daqui a 100 anos ninguém de fato lembre de nós. E é muito provável que daqui a 100 anos continue lembrando de Charles Spurgeon, de Hudson Taylor. E o irmão André, que inclusive ainda é vivo, mesmo tanto com mais de 90 anos, daqui a 100 anos talvez ainda vai ser lembrado, seus livros vão ser lembrados. Ok. Deus dá destaque, nome, para alguns que ficaram durante muito tempo na história da igreja. Mas mesmo de forma anônima, e nós? As marcas que deixaremos são marcas de ter vivido uma vida de excelência ou temos feito apenas o mínimo denominador comum daquilo que éramos capazes? Que nós possamos, irmãos, entender que Deus continua com seus propósitos em andamento. Ele não espera por nós e nunca esperará. Mas em meio ao que Ele está fazendo, Ele continuará aprofundando o seu trabalho em nossas vidas. Porque Ele quer
estejamos cooperando e andando com Ele. Dê boas-vindas àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Dê boas-vindas àquilo que Deus está trabalhando na sua vida, porque o resultado com certeza será melhor do que o estado anterior. Oremos. Deus querido, ajuda-nos, ó Pai, a verificar e reconhecer as áreas da nossa vida onde precisamos mudar. E assim, ó Deus, em perceber isso, enquanto estamos em situações como os irmãos José, difíceis, desafiadoras, amedrontadoras, possamos, ó Deus, nelas ou depois, reconhecer: o Senhor estava comigo, o Senhor estava trabalhando a minha vida, para testar áreas que antes eu fui reprovado, para testar áreas onde eu havia sido reconhecido como fraco, como deficiente, para que uma vez aprovado, eu possa ser usado para a honra e para a glória do Deus excelente a quem nós servimos. Pedimos que o Senhor possa realizar isso em nossas vidas e assim sermos este reflexo da Tua glória. Mesmo, Deus, que sejamos limitados, que não possamos jamais ser tudo aquilo que Tu és, obviamente, mas possamos refletir aquilo que o nosso Deus é em nossas ações, em nossas atitudes, em nossas escolhas, em uma vida excelente. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.